Olá pessoal, então vamos para mais um conteúdo de física eletrodinâmica. Hoje nós vamos aprender sobre corrente elétrica e lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Eletrodinâmica é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade, ou seja, o movimento constante das cargas elétricas. A gente estava estudando sobre a eletrostática, que é o estudo das cargas elétricas em repouso. Então agora a gente vai ver o movimento constante das cargas elétricas na eletrodinâmica. Primeiro vamos ver sobre condutores e isolantes. Existem materiais que são capazes de conduzir cargas elétricas com relativa facilidade. Esses materiais são chamados de condutores, quando eles têm facilidade de conduzir a carga elétrica. Então, tem três tipos: os sólidos, os líquidos e os gasosos. Os sólidos são caracterizados pelo movimento dos elétrons livres, os líquidos, o movimento das cargas positivas e negativas, e os gasosos, o movimento dos cátions e ânions. Em contrapartida, nós temos materiais que se opõem à condução da corrente elétrica, que são os chamados isolantes ou dielétricos. Então, como condutores, nós temos soluções salinas e nós temos os metais também. Agora, como isolantes, nós temos a borracha e a madeira. Agora, a corrente elétrica. A corrente elétrica designa o movimento ordenado de cargas elétricas, partículas eletrizadas chamadas de íon ou elétrons, dentro de um sistema condutor. Esse tipo apresenta uma diferença de potencial elétrico, DDP, ou tensão elétrica, que nós vamos aprofundar agora nas fórmulas. A corrente elétrica ela pode ser contínua, chamada de CC, ou alternada, chamada de CA. A contínua possui sentido e intensidade constantes, ou seja, apresenta diferença de potencial contínua gerada por pilhas e baterias. Agora, a alternada possui sentido e intensidade variados, ou seja, apresenta diferença de potencial alternada, gerada pelas usinas. Então, a contínua ela vai ter intensidade constante e ela é comum em pilhas e baterias, e a alternada, ela vai ter intensidade variada e vai ser comum nas usinas. Agora, a corrente elétrica que transita nos resistores pode transformar a energia elétrica em energia térmica, em calor, num fenômeno conhecido como efeito Joule. A resistência de um fio condutor facilita ou dificulta a passagem da corrente elétrica, sendo calculada através da fórmula da primeira lei de Ohm, que é através da resistência igual a tensão, ou DDP, dividido pela intensidade da corrente elétrica. Então, R é resistência, medida em ohm, que parece essa ferradurazinha. O E é diferença de potencial elétrico, DDP, medida em volts. E intensidade da corrente elétrica, medida em ampere. Então, essa aqui é a formulazinha da primeira lei de Ohm. Resistência igual a U sobre I. Os aparelhos eletrônicos, pilhas, baterias, apresentam polo negativo e polo positivo. Isso explica a diferença de potencial presente no circuito de cada um deles. Observe que o sentido da corrente elétrica é caracterizado de duas maneiras. Uma delas é a corrente elétrica real, ou seja, aquela que possui sentido do movimento dos elétrons, e a outra maneira é a corrente elétrica convencional, cujo sentido é contrário ao movimento dos elétrons e é marcada pela movimentação das cargas elétricas positivas. O sentido é sempre do positivo para o negativo. A intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I, designa a quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor em determinado intervalo de tempo. Então, no sistema internacional, a unidade de medida da intensidade da carga elétrica vai ser o ampere, sendo calculada através da seguinte expressão: intensidade da corrente elétrica é igual à carga elétrica sobre a variação do tempo. Então, I é a intensidade da corrente elétrica medida em ampere, que é a carga elétrica que a gente já estudou em outras aulas, medida em coulomb, e ΔT é o intervalo de tempo, que é medido em segundo. Se não tiver em segundo, a gente tem que transformar. Então, a gente sabe que em 1 minuto, a gente tem 60 segundos.
em 1 hora, a gente tem 3.600 segundos. Então, dependendo do exercício que a gente for fazer, a gente precisa fazer essa conversão. Então, vamos lá para o primeiro exercício. Em um automóvel, determinado equipamento elétrico consome uma corrente equivalente a 0,3 ampere e está alimentado por uma tensão de DDP de 12 volts. Aplicando a primeira lei de Ohm, constatamos que a resistência desse equipamento será. Então, eu já tenho aqui a fórmula que eu coloquei para vocês não se confundirem. Então, eu quero saber a resistência. Então, eu quero saber a resistência. Eu tenho que a corrente é 0,3 ampere, então, meu I é igual a 0,3 ampere. E eu tenho que a tensão, que é a DDP, que é o U, é 12 volts. Então, é só jogar na fórmula. Eu quero saber a resistência. Então, o valor do meu U é 12 volts e o valor do meu I é 0,3. Então, 12 dividido por 0,3. Põe uma vírgula e um zero. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Corta, vai ficar 120 dividido por 3. 4 vezes 3, 12. Desce um zero, coloca um zero. Então, minha resistência vai ser 40 ohms. Seria a alternativa B de bola. Agora, outro exercício sobre a primeira lei de Ohm. Calcule a resistência elétrica de um resistor que apresenta 10 amperes de intensidade de corrente elétrica e 200 volts de diferença de potencial, DDP. Então, eu tenho que a resistência, eu quero descobrir. Eu tenho que a intensidade da corrente é 10 amperes e eu tenho que a tensão, que é a DDP, é 200 volts. Então, é só substituir também. Então, U é 200, I é 10, corta, corta, então minha resistência é igual a 20 ohm. Então, seria a letra C de casa, o mais fácil dos exercícios que vocês vão fazer hoje. Durante 2 segundos, são transportados 0,5 de coulomb de carga elétrica em um corpo condutor. Determine a corrente formada nesse corpo. Então, eu tenho aqui a intensidade da corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido pelo tempo. Então, eu tenho que o tempo vai ser 2 segundos e eu tenho que a carga elétrica é 0,5 coulomb. Então, é só jogar na fórmula. Então, eu quero saber a corrente elétrica. Corrente elétrica é igual a 0,5, que é a minha carga, dividida pelo tempo, que é 2. Então, 0,5 dividido por 2. Põe uma vírgula e um zero. Então, corta, corta, vai ficar 5 dividido por 20. Então, põe um zero e uma vírgula, dá por 2. 2 vezes 20 dá 40. Então, sobra 10. Se eu pus uma vírgula, posso pôr um zero. 5 vezes 20 dá 100. Zero. Então, intensidade da minha corrente é 0,25 ampere. 0,25 ampere seria a alternativa C de casa. Agora, número 4. Calcule o tempo necessário em segundos para que uma corrente elétrica de 2 ampere transporte uma carga elétrica total de 10 coulomb. Então, eu tenho que a corrente é 2 ampere e eu tenho que a carga elétrica é 10 coulomb. Então, é só substituir. I vai ser 2, a minha carga elétrica é 10 e o tempo é o que eu vou descobrir. Se eu não tem nada aqui, é 1, posso multiplicar cruzado. 2 vezes ΔT, 2 vezes ΔT. 1 vezes 10, 10. Então, vai ficar ΔT igual a 10 dividido por 2. ΔT, 10 dividido por 2 vai dar 5 segundos. 5 segundos contempla a alternativa C de casa. Uma corrente elétrica, 5. Uma corrente elétrica de 0,15 ampere é formada em um fio condutor durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Determine o módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo. Então, eu tenho que a intensidade da corrente é 0,15 ampere.
E eu tenho que o tempo é 2 minutos. Então, eu quero descobrir a minha carga elétrica. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar. Em 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Eu tenho que transformar o meu tempo para segundo. Então, eu tenho quantos minutos? 2 minutos, eu chamo de x. Então, x vezes 1, x multiplico cruzado. 2 vezes 60, 120 segundos. Achei meu tempo. Agora é só eu substituir na fórmula. Intensidade é igual a carga dividido pelo tempo. Eu tenho que a intensidade aqui é 0,15. A carga elétrica é o que eu quero descobrir. E o meu tempo é 120. Não tem nada aqui, eu chamo de 1. 1 vezes Q. 0,15 vezes 120. 0,15 vezes 120 vai dar 18 coulomb. 18 coulomb seria a alternativa A de amor. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.